A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, está começando agora mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV, agradecendo ao céu. Mas, gente, nós estamos acompanhando todo o envolvimento do estado de Santa Catarina em relação ao coronavírus. Mas no que tange à Serra Catarinense, há algumas preocupações. Notem, por exemplo, se você precisar alguma informação envolvendo, por exemplo, a nova ala do Hospital Teresa Ramos, ou tentar conversar com o diretor do Teresa Ramos, você não consegue, a não ser pedindo permissão para a assessoria de comunicação do governo, que muitas vezes nem dá retorno. Ou seja, você não consegue conversar com uma simples diretoria de um hospital que atende toda a região da Mures. Segundo ponto, o secretário de Estado, o Ademir, se não me engano, Azevedo, bom, só sei que é Azevedo, não me lembro mais nem sobre o nome dele completo, mas ele esteve em Lages na última quinta-feira para a entrega de 5 respiradores, que vêm para Lages um total de 13, e só puderam trazer num avião do governo do estado, dos bombeiros, 5 aparelhos. Muito bem. Um fato extremamente importante em termos de notícia para a Serra Catarinense, poderia ele ter comunicado à imprensa local para que tivessem talvez uma conversa ou lá no aeroporto ou aqui no Teresa Ramos, onde foi descarregado esse equipamento, para esclarecer algumas dúvidas e explicar à população que o Estado está trazendo esses equipamentos, que o hospital já está próximo a abrir a sua nova ala, entre outras informações, obviamente, que a imprensa gostaria de saber. Não, simplesmente veio em silêncio, chamaram o prefeito Antônio Seron para fazer o recebimento desses equipamentos de uma forma emergencial, assim, rapidamente, de última hora, e na vinda do aeroporto até o Teresa Ramos, um batalhão de polícia militar fazendo segurança, mais um caminhão da Defesa Civil, enfim, batedores e tudo mais, como se estivessem trazendo um baú de ouro. Não sei se precisa tanta segurança nesse sentido, mas o que eu quero dizer, para finalizar o meu comentário, é que esta relação do governo do Estado envolvendo a comunicação está devendo e muito para nós todos no estado de Santa Catarina que lidamos com a imprensa. Estaria na hora de o governador e seus pares serem mais transparentes, mais abertos, mais aproximados com a imprensa para que nós tenhamos um pouco mais de informação. Aí você, claro, fica comentando o que vê, principalmente com esses problemas que estão sendo hoje desvendados envolvendo os respiradores, e aí ficam dizendo que a imprensa está falando inverdades. Mas o próprio governo não se comunica para realmente trazer, então, essa tal de verdade para que a gente possa transmitir aos telespectadores, aos ouvintes e aos nossos leitores. Fica aí um pequeno registro nesse primeiro ponto do nosso Tema Livre. Depois do intervalo, apresento a vocês o nosso entrevistado de hoje. Até já.
inventará nada mais simples nem mais belo do que uma manifestação da natureza. Dada a causa, a natureza produz o efeito no modo mais breve em que pode ser produzido. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Muito bem, de volta com a segunda parte do nosso Tema Livre e apresento aqui o nosso entrevistado, o Altenir Agostini, ele que é gerente regional, diretor regional? Gerente regional. É o responsável regionalmente pelo SEBRAE aqui na Serra Catarinense. E muita coisa interessante a gente vai conversar a respeito das ações do SEBRAE. E aí, Altenir, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom tê-lo aqui. Bom também, Paulo, do mesmo modo, estar aqui com vocês. E aproveitar essa oportunidade e levar algumas informações relevantes no sentido dos negócios, principalmente micro e pequenas empresas. Isso, e até por isso, Altenir, eu te convidei, porque a gente tem percebido que diante desse problema da pandemia, o SEBRAE está extremamente envolvido num projeto de restabelecer uma ordem econômica ou de dar suporte a essas pequenas e médias empresas, microempreendedores, enfim. Eu tenho observado que há um trabalho muito forte nesse sentido para dar sustentação e tentar minimizar, talvez, esse problema da pandemia. O que exatamente o SEBRAE está fazendo e qual a visão do SEBRAE com relação a isso tudo? Essa pandemia, ela trouxe, além das questões de saúde que todos nós conhecemos, ela trouxe um impacto muito grande nos negócios. Verdade. Principalmente nos pequenos negócios. Nós tivemos aqui no estado uma redução das atividades, uma paralisação das atividades, bastante abrupta. Nós amanhecemos, se os nossos telespectadores lembrarem, nós amanhecemos num dia que estava tudo bem, um dia normal, à noite veio a informação que no dia seguinte fechava. Fecharia tudo. E foi um processo bastante turbulento no começo, impactou muito as empresas do ponto de vista do seu faturamento, cerca de 90% dos negócios tiveram impacto no seu faturamento e um impacto médio de 74%. Então, assim, foi uma onda assim, que veio rápida. E nós também, enquanto SEBRAE, tivemos que nos adaptar. Então, em 2 dias, nós conseguimos fazer as nossas operações presenciais passarem para o digital e, a partir daí, no sábado mesmo, a gente já começou todo esse trabalho de atendimento aos pequenos empresários que estavam naquela situação de o que eu faço agora, né? Então, nós tivemos uma onda forte, que foi essa onda do impacto. Esse impacto pegou faturamento no primeiro momento, num segundo momento pegou a questão de desligamento, de desemprego, e agora a gente passa por uma fase de que, a partir da liberação gradual das atividades, a gente começa a retomar uma certa normalidade, né? Começa a reduzir o impacto do faturamento e a gente começa a ter agora que analisar que caminho seguir e que alternativas trazer, principalmente para os pequenos negócios. Pois é, você falou em caminhos e alternativas, e o que se propõe, então, para essas empresas? Eu imagino que esses microempresários, esses empreendedores estão sofrendo barbaramente para saber como será o dia de amanhã em termos de manutenção. Exatamente. O primeiro momento foi o do susto, né? Então, de o que fazer, né? E aí nós entramos fortemente na questão de trazer soluções e principalmente colocamos nossos especialistas online em atendimento pelo telefone 0800 e aí os empresários tinham acesso sábado, domingo, fora do horário de expediente, a especialistas para atendê-los e para dar algumas orientações. Nós estamos vendo agora com a retomada das atividades que muitas das empresas precisam rever o modelo de negócio, né? Na última pesquisa que o SEBRAE fez, 86% das empresas já tinham voltado à atividade, porém cerca de quase 60% delas ainda com alguma forma de restrição. E algumas restrições vão continuar. E se a gente recortar por alguns segmentos, sim. A gente pega o turismo, por exemplo, que é relevante aqui na nossa região, as empresas ainda estão impactadas, tem um volume de empresas parado ainda grande, né? Então agora é o momento de você buscar um novo modelo de negócio. Como que o meu negócio vai passar a funcionar
a partir de agora e, em paralelo, buscar alternativas de financiamento, de empréstimos, em condições adequadas de prazo, de juros e de volume, para que ele comece a voltar a crescer o seu negócio. Ou seja, veio o impacto, veio o momento da indecisão, vieram algumas demissões e agora um novo modelo de negócio. Só que para implantar esse novo modelo de negócio e até para fazer suporte àquele aí que o Sebrae, aí que vocês entram, que faltou, agora está se buscando também políticas públicas, e isso vem desde Brasília. E aí vem a consultoria do Sebrae. Exatamente, tanto na parte da consultoria, como na parte de políticas públicas, para que venham recursos adequados para pequenos negócios. A gente fala muito, e eu repeti aqui algumas vezes já a expressão pequenos negócios, porque, para vocês terem uma ideia da importância dos pequenos negócios na economia, antes da pandemia, de cada 10 novos negócios que eram gerados, de 7 a 8 eram os pequenos negócios. Verdade. E esses pequenos negócios, nós acreditamos firmemente nisso, têm a capacidade de tomar decisões mais ágeis, mais rápidas, se reinventar mais rapidamente, e nós estamos apostando na retomada. E que para que essa retomada ocorra mais rapidamente, a gente tem que investir mais nos pequenos negócios. Mas essa retomada não é assim para o mês que vem, é para coisa até o final do ano e o ano que vem. Na nossa última pesquisa, a estimativa dos empresários é que essa situação ela deve melhorar em torno de um ano. Eu imagino. Então, ela pode ser um pouco mais demorada, como ela pode ser em alguns segmentos acelerada. Depende do coronavírus, né? Depende de como se atua essa problemática toda da pandemia, se vai ser relaxado mais, né? Se vai haver mais flexibilidade, se o vírus vai permitir, tudo isso ainda a gente é uma dúvida, né? Exato, e tem alguns segmentos que vão ter um pouco mais de facilidade pela natureza do seu negócio e alguns vão ter um pouco mais de dificuldade. Você falou antes na questão do turismo, é um dos pontos que a gente quer conversar. O turismo é um dos segmentos realmente muito impactado. O que o Sebrae está fazendo paralelamente a esse setor para ver se consegue oxigenar? O segmento do turismo é uma das nossas prioridades nesse projeto de retomada. O Sebrae elencou alguns setores, aqueles mais impactados, para trabalhar algumas ações. O que já tem de curto prazo? Ações de crédito via Badesc. O Badesc está utilizando o fundo chamado Fungetur para disponibilizar recursos para empresas do turismo. Então você começa a ofertar algumas ações. Parte de capacitação, parte de orientação, parte de modelo de negócio, parte de protocolos de segurança. Então ainda a gente vê alguns empresários receosos com a reabertura e eles estão corretos. Estão corretos. Nós não podemos, com a reabertura, criar um outro problema de saúde. Então, está se estudando a maneira adequada, os protocolos de saúde adequados para retomar as atividades. Eu imagino, Paulo, que embora o nosso segmento da Serra dos turismo ainda foi o que mais sofreu, porque veja, nós tivemos a pandemia depois do verão. Então as empresas de turismo do litoral ainda tiveram a sua safra, vamos dizer assim. É verdade. Né? Para nós a serra nós no inverno. Estávamos nos preparando para a nossa safra quando fomos atingidos com a pandemia. Porém, na saída, o que os estudos do turismo estão apontando é o seguinte: o novo consumidor de turismo, o novo turista, ele deve vir com algumas preocupações. Né? Por exemplo, a questão do receio de ficar em locais com aglomerações, aglomerada, né? Deve persistir. Veja, o nosso turismo ele é um turismo menor, são cidades menores, turismo com muito contato com a natureza, um turismo de contemplação, então um turismo em ambientes rurais, que são o oposto de uma aglomeração. Sim. Então a gente pode explorar essas ações comercialmente muito bem e deixar a nossa região da Serra bem precisando mais posicionada. comunicação nisso, talvez. Você falou agora umas novidades aí que eu até não havia visualizado, né? Mais exploração do campo rural. Esses são estudos, né, que estão acontecendo nesse momento. Você faz uma cavalgada, você anda de 3, 4 metros de distância um do outro, né? Numa fazenda rural é diferente. É exatamente esse ponto. Então tem algumas previsões otimistas. O problema é que a gente precisa passar por essa travessia para chegar nesse ponto otimista.
E aí nessa travessia que a gente tem que buscar alternativas para que os negócios se sustentem até lá. E dentro dessas alternativas, não seria talvez oportuno antecipar o Festival de Inverno, se é que vai ser trabalhado? Eu acho que não teria por que não, porque o Festival de Inverno envolve muito a gastronomia, e a gastronomia, de certa forma, está liberada. Estão trabalhando já no projeto esse ano? Porque não tem Festa do Pinhão. Era pós-Festa do Pinhão, agora pode até antecipar. Nos festivais deve ocorrer também o mesmo fenômeno das empresas, ou seja, vão ter que inventar novos modelos. Né? O festival gastronômico... Mas ele vai acontecer. O festival gastronômico já está sendo pensado. Eu não posso adiantar ainda. Não, mas eu estou cutucando porque a gente sabe assim, que isso está acontecendo. Né? Mas vai ser realizado num outro formato, de menos aglomeração, mais digital, mais delivery, ou seja, alternativas diferentes, né? Como os próprios restaurantes. Mas contemplando toda a serra, né? Os próprios restaurantes se reinventaram. Né? Eu imagino que os empresários vão fazer alguma ação de menos impacto nesse ano, até por conta da situação toda. Mas é importante que se tenha algum formato de festival, algum formato de apoio à gastronomia, para que não se perca esse trabalho que já foi feito, essa construção que já foi feita, e que a gente consiga se posicionar bem para que daí sim no ano que vem, se Deus quiser, livre dessa pandemia, fazer um evento mais grandioso. Certo. Mudando um pouquinho de assunto, no primeiro ano da gestão de Antônio Seron, se implantou o Plano Estratégico de Desenvolvimento, e isso em parceria com o SEBRAE. Certo. Em que pé está isso já no último ano de gestão? O Plano de Desenvolvimento Econômico, que nós chamamos de IPDEM, nós usamos algumas siglas, ele derivou para um trabalho, ele foi realizado nos 2 primeiros anos, e ele derivou para um trabalho que ficou bastante amplo e que está vindo, e a gente conversava esses dias ainda sobre isso, e que está vindo muito ao encontro dessa nova situação. Esse trabalho, ele gerou o programa chamado Criaticidade e que gerou o movimento dos novos tropeiros, que busca o quê? Busca ver quais são as alternativas para Lages e o que se espera de comportamentos, de novos comportamentos da nossa cidade, uma nova cultura para a nossa cidade, no sentido de ser mais conectada, de envolver mais as pessoas. Então você acha que na prática já está efetivado, mesmo não sendo assim tão transparente? Nós tivemos no PEDEM resultados setoriais, o PEDEM trabalhou segmentos. Né? Então trabalhou lá a parte do metal mecânico, trabalhou lá a parte da saúde, foi trabalhando com foco em negócios. Encerrado esse trabalho, surgiu ali no encerramento desse trabalho, surgiu uma questão um pouco maior que isso. Qual o nosso propósito? Qual o propósito da cidade? Então foi feita uma consultoria, foi contratado pelas empresas privadas uma consultoria de fora para trabalhar propósito e marca da cidade. Né? E aí, no final do ano passado, foi feita a apresentação de um estudo e proposto a criação de um movimento chamado Novos Tropeiros. Qual é o que se chegou de consenso de propósito da cidade? É conectar, é aproximar as pessoas com as oportunidades, os lagianos com a cidade. Porque a gente percebeu que nós temos muitas coisas boas, mas que nós não aproveitamos. E aí veio a pandemia e as coisas... E aí, nesse momento, veio a pandemia. Mas tem um grupo que continua se reunindo, continua traçando estratégias, reconhecendo algumas ações, e nós discutimos lá nesse processo o seguinte... E isso envolve a revitalização da cidade, tudo está dentro do plano? Tem uma série de coisas conectadas, né? Conectadas, e que agora a gente está construindo novas oportunidades de conexões. Aí vem mercado público, aí isso ajuda o turismo, isso ajuda o pequeno produtor rural, isso traz os produtos de identidade territorial. Agora eu entendi, porque estava um pouquinho evasivo isso, a gente não estava entendendo como é que estava se concluindo todo esse processo. Na verdade, ele é um processo que ele é maior do que as instituições que estão por trás dele. Né? Ele é um processo que ele é voltado para a comunidade e ele é um processo que ele não tem um dono, um pai ou uma Pois mas isso não pode ser interrompido com uma nova gestão administrativa, por exemplo?
Depois... Ao contrário, a gente buscou ter um movimento mais orgânico e menos personalista, então você não vê dizendo que é do Sebrae, ou que é da Prefeitura, ou que é da SIGA, ou que é da CDL. Quer dizer, troca a administração, se trocar a administração, ele segue. Está lá a Prefeitura, está lá a CDL, claro. E novas instituições participando ou do projeto. Entendi. Ou de alguns braços. Porque não é a projeto. Prefeitura simplesmente que toca, é uma organização em torno da cidade. De pessoas. E a gente está semeando esse propósito de um novo comportamento, por isso que se chama novos tropeiros. O que era o tropeiro anterior? O tropeiro anteriormente era um empreendedor, era o cara que pegava a mula, pegava o gado, levava abrindo picada, abrindo trilha, levava para São Paulo, então trazia de lá para cá produtos que nós não tínhamos. E essa ideia tanto do comércio, quanto do conhecimento, quanto do relacionamento entre as pessoas, é o que a gente quer buscar. A pandemia, por um lado, ela interrompeu o trabalho. Porém, ela vai trazer, não só para Lages, mas ela vai trazer para toda a sociedade, né, um novo modelo de pessoas. Um novo modelo mental. Que vai, só para complementar, que vai dar mais atenção aos produtos locais, vai dar mais atenção aos relacionamentos, aos amigos, à família. E a gente está aguardando muito essas novas modalidades que estão pintando aí, tipo o mercado público, enfim, que vai criar uma alternativa diferenciada para esse turismo. Por falar em turismo, eu quero resgatar o assunto. Eu entrevistei a Ana Vieira a semana que passou e eu acabei esquecendo de conversar com ela especificamente uma coisa. Veja bem, eu moro em Lages há pelo menos 23 anos. Todos os anos a gente vê trabalhos de desenvolvimento em torno do setor do turismo, com simpósios, com seminários, com encontros, com discussões, relatórios e tudo mais, diagnósticos, mas nunca a gente vê esse diagnóstico sendo apresentado e pondo em prática. A gente não vê a prática disso tudo. Agora, nesses últimos 2 anos, basicamente até com um trabalho forte do Sebrae e a própria Ana Vieira, pela Amures, está sendo feito um diagnóstico integrado dos municípios da Amures e parece que ele foi apresentado essa semana que passou, embora ainda a gente não conheceu totalmente esse relatório, esse diagnóstico. Por que a prática efetivamente do turismo, você vai poder me responder, não acontece aqui na Serra Catarinense? São pontuais, é alguma coisinha lá em Urubici, é uma coisinha em Urupema. Lages, praticamente, com todo esse potencial da Coxilha Rica, não tem um banner hoje que você encontra explicando sobre a Coxilha Rica. Como trabalhar isso e colocar de uma vez por todas no mercado? Perfeito. Essa tua colocação, ela faz bastante sentido. No dia 27 agora passado, a gente fez a validação de todo esse planejamento. Resgatando um pouquinho o que aconteceu. Nós obtivemos recursos junto à Amures, da Amures, junto à deputada federal Carmen Zanotto, para fazer um nivelamento dos planos estratégicos dos municípios. Nós temos na nossa região, se a gente for analisar geograficamente, a região mais de cima da serra está um pouco mais envolvida, e a nossa região aqui, que também é belíssima, do lado aqui da usina, já está ali da região dos lagos, ela é um pouco menos envolvida e tem bastante potencialidade, mas elas não tinham um nivelamento. Não, então a gente fez recursos do Sebrae e da Amures para fazer o nivelamento. Todos os municípios, todos os 18 municípios da Amures vão ter o seu plano de desenvolvimento turístico municipal. Uns um pouco mais tensos, porque já tem mais tradição, outros ainda não tanto, porque não tem tanta tradição ainda no turismo. Mas todos vão estar nivelados do ponto de vista de planos, e isso é importante no Ministério, porque aí abre mais faixas de financiamento. E nós vamos ter um plano, um 19º, que é o do turismo da região. E aí que entra a prática. Então, os técnicos que estão trabalhando nisso nos mostraram no dia 27. Então, todo o planejamento em vários itens, o detalhamento das ações, o que cada um pode fazer, o que cada um já está fazendo. E nós, nesse momento, dentro do Sebrae, estamos canalizando as nossas ações, então, em convergência com essas que estão acontecendo. Tem bastante coisa para fazer, mas agora fica claro o que tem que ser feito, tem que se difundir o que cada um né? tem que ser feito. Nós estamos validando, então por isso que não foi divulgado ainda. Aquele foi o momento de divulgação para todos os gestores da Amures, mas eu vou te adiantar uma das coisas já que a gente pretende fazer.
e isso, quando eu digo já, é a partir do mês que vem, nós vamos criar um banco de projetos de turismo da nossa região. Olha aí. Na internet, onde todos vão ter acesso, o que está sendo discutido, o que está sendo feito. Quando um município vai fazer uma ação, ele pode pesquisar se algum dos outros 17 está fazendo isso também e pode fazer essas ações em conjunto. Integrado. E aí a gente deixa um desses resultados já de curto prazo, esse banco de projetos. Nossa, a gente precisaria de mais tempo, tem muita coisa para a gente conversar, acho que vamos ter que deixar para uma outra oportunidade, Altenir, porque realmente diverge bem o assunto, ele é gostoso de falar e há muita informação. Mas enfim, a gente conseguiu fazer um resumo de tudo, eu fui te buscando aqui e a gente deu uma ideia prática, principalmente nessa questão do apoio aos microempresários, aos pequenos empresários e essa questão do turismo, que eram os pontuais que eu gostaria de trabalhar com você. Te agradeço de coração a tua participação. Vamos ver se mais adiante a gente volta. Estou à disposição. Obrigado. Tá bom, meu amigo? Obrigado. Obrigado a você, Céu. E a gente retoma, então, o nosso programa na próxima semana, se Deus quiser, aqui na Nova TV. Até lá.